Cerca de US$ 340 por mês escoam da sua conta, e as empresas que recebem esse dinheiro rezam para que você nunca olhe com atenção. Deixa eu te mostrar 7 despesas silenciosas que os ricos se recusam a pagar e por que você está bancando elas. Aqui vai a verdade. A maioria das pessoas acha que riqueza é aquilo que se vê: o carro, a bolsa, o relógio. Essa é a velha regra, e é o motivo pelo qual tantas pessoas de alta renda continuam, silenciosa e permanentemente, na pindaíba. Riqueza de verdade não se anuncia, ela se esconde, ela se multiplica nos bastidores enquanto outra pessoa banca o espetáculo. A maioria das pessoas não percebe que os ricos otimizam primeiro o lado da saída da equação, antes de qualquer outra coisa. Eles não correm atrás de um salário maior para ter um estilo de vida maior. Eles tapam os vazamentos e depois deixam a água subir. Pense em 2 arquétipos. Um ganha 250 mil por ano e simplesmente não consegue parar de trabalhar. O outro ganha 90 mil e poderia se aposentar em uma década. O que os separa não é a renda, é o que eles se recusam a pagar. 7 impostos silenciosos que a classe média aprendeu a aceitar. Vou apresentar todos os 7, com as contas na mão, para que você possa decidir quais ainda está financiando. E o primeiro está estacionado na sua garagem agora mesmo, drenando silenciosamente o seu patrimônio todos os dias. Número 1. Carros novos. A verdade é esta: um carro novo não é uma compra, é uma assinatura da desvalorização. No segundo em que você sai da concessionária, esse carro perde entre 9% e 11% do seu valor. No primeiro ano, você já perde cerca de 20%. Ao chegar no 5º ano, aproximadamente 60% do valor de tabela já evaporou. Você não apenas gastou esse dinheiro, você o viu desaparecer silenciosamente enquanto pagava seguro sobre o prejuízo. Agora, a maioria das pessoas não sente essa dor, porque o vendedor escondeu o prejuízo dentro de uma parcela mensal suave. 600 por mês parece administrável. 700, 800, até 900 tornou-se comum nas garagens americanas. E é esse o ponto. A cultura do parcelamento esconde o preço real. Você não está pensando no custo total de propriedade. Você está pensando: será que consigo encaixar essa parcela no meu orçamento? Já os ricos pensam de um jeito completamente diferente sobre carros. Eles pensam no ativo. Perguntam: quanto isto valerá em 3, 5 ou 10 anos? Um carro novo responde a essa pergunta da pior forma possível. Por isso, os ricos simplesmente não compram carros novos. Eles compram carros seminovos certificados, com 2 ou 3 anos de uso. Mesmo carro, mesma garantia, às vezes pela metade do preço. Eles deixam o primeiro dono absorver a curva de depreciação e entram em cena mais tarde, quando as contas finalmente fazem sentido. Deixa eu colocar um número real nisso. Pegue uma prestação de carro de US$ 600 por mês durante 30 anos. Em vez disso, invista esse dinheiro com um retorno de mercado razoável. Você estaria olhando para cerca de US$ 1.400.000. Isso não é um erro de digitação. É o custo real do carro que você está financiando agora, escondido da sua vista. Não 600 por mês. 1,4 milhões de dólares da aposentadoria, evaporados. Os ricos veem isso e recusam. O número 2 da lista é o que a maioria das pessoas chama de proteger a família, seguro de vida inteiro e garantias estendidas. Preciso ter cuidado aqui, porque este assunto mexe com as emoções. Ninguém quer deixar os filhos desprotegidos financeiramente. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O seguro de vida inteira é vendido como um investimento. Não é. É um produto híbrido embrulhado num discurso de vendas atraente, que existe porque paga comissões enormes aos vendedores. Às vezes, o primeiro ano inteiro do seu prêmio é quase todo comissão. Esse dinheiro não está trabalhando para você. Esse é o seu dinheiro trabalhando para o corretor e não construindo a verdadeira segurança financeira de longo prazo da sua família. O custo oculto do seguro de vida inteira? A diferença entre o que você paga e o que o investimento realmente rende.
taxas, encargos de mortalidade, custos administrativos. Os retornos do panfleto e um fundo de índice de baixo custo não estão no mesmo universo. Aqui está a estrutura que as pessoas ricas usam. Se alguém depende da sua renda, contrate um seguro de vida temporário. Barato, simples, 20 anos. Depois, pegue a diferença entre os prêmios do seguro de vida inteira e do seguro a prazo e coloque essa diferença em um fundo de índice de baixo custo. Ao longo de 20 anos, você tem mais cobertura durante os anos em que mais precisou dela, além de um portfólio crescente que é seu. A vida inteira não te dá nem uma coisa nem outra de forma clara. A mesma lógica se aplica às garantias estendidas de eletrodomésticos, eletrônicos, carros e móveis. As garantias estendidas são um dos produtos de maior margem de lucro no varejo. Elas não são vendidas porque ajudam você. Elas são vendidas porque pagam a loja. Os ricos se autoprotegem contra as pequenas coisas. A torradeira quebrou? Compre uma nova. A matemática quase sempre favorece dispensar a garantia estendida. Corretores empurram o que lhes rende comissão. Lojas empurram o que lhes rende comissão. Isso não é conspiração, é design de incentivos. Depois que você percebe, não consegue mais ignorar. O próximo, o seu celular, e devora o seu futuro. Número 3. A pilha de assinaturas. Deixe-me pintar esse quadro para você agora mesmo. Serviços de streaming, 3 ou 4 deles. Música, armazenamento na nuvem, armazenamento de fotos, um aplicativo de meditação, um aplicativo de fitness, uma assinatura de entrega de mercado, uma assinatura de frete, um gerenciador de senhas, um aplicativo de orçamento que você nunca abre, 2 ferramentas de produtividade de um teste gratuito que você esqueceu, um kit de refeições que pausa, mas nunca cancela por completo. Some as contas com sinceridade. A maioria das pessoas gasta entre $200 e $400 por mês em assinaturas invisíveis. Pequenas cobranças, renovadas automaticamente, escondidas na fatura do cartão entre o mercado e o combustível, drenando você silenciosamente todo mês. Aqui está a matemática dos juros compostos. $300 por mês, com os retornos de longo prazo do mercado, se transformam em aproximadamente $700 mil. $700 mil em 30 anos, vindos das assinaturas de streaming e testes gratuitos que você esqueceu completamente que tinha. As pessoas ricas revisam as suas assinaturas trimestralmente. A cada 3 meses, abrem o extrato e leem cada cobrança recorrente, uma por uma. Eles fazem uma pergunta. Usei isto o suficiente nos últimos 90 dias para justificar mais 90 dias? Se a resposta for não, morre ali. Sem sentimentalismo, sem talvez eu volte a isso. Simplesmente cancele. O modelo de configurar e esquecer é projetado para trabalhar contra você, e as empresas silenciosamente contam com sua inércia para continuar recebendo pagamentos. Uma vez que a assinatura está ativa, a maioria das pessoas continua pagando muito tempo depois de parar de usá-la. Esse é o modelo de negócio. Você é o produto que eles estão cultivando, e a colheita é a sua inércia, silenciosa, automática e perfeitamente previsível. A solução é um lembrete no calendário. Uma vez por trimestre, você senta por 20 minutos e corta sem piedade. Esses 20 minutos podem ser a maior remuneração por hora que você vai receber em toda a sua vida profissional. Sério. Agora o número 4. Aquele de que ninguém fala, mas, sinceramente, é o maior. A inflação do estilo de vida e a dívida de status. Este é o assassino silencioso, e digo silencioso mesmo, porque ele nunca aparece como uma única decisão errada. Aparece como um desvio lento. Um aumento aqui, uma promoção ali, uma casa maior porque a antiga parecia pequena, um carro mais bonito porque o vizinho comprou um, uma bolsa de grife porque você finalmente merece a recompensa. Cada escolha isolada parece razoável. Juntas, elas silenciosamente devoram cada centavo do aumento da sua renda. Aqui está o padrão.
Você recebe um aumento de US$ 10.000. 6 meses depois, as despesas mensais absorveram a maior parte dele. Apartamento novo, celular mais caro, uma academia que você nunca frequenta, jantares em restaurantes que antes eram um luxo, agora são só mais uma terça-feira. Você sente que está indo melhor. Sua conta bancária discorda. A dívida de status é ainda pior do que a inflação do estilo de vida. Dívida de status significa assumir passivos só para parecer que você venceu na vida. Financiar um relógio, alugar um carro 2 níveis acima do que você normalmente dirigiria, comprar uma casa no limite máximo da aprovação. O banco dizer que você tem crédito aprovado não é o mesmo que poder pagar. O banco é uma loja vendendo dívida. Aqui está a estrutura: riqueza real versus parecer rico. O investidor médio passa a vida financiando o status de outra pessoa. A pessoa que te vende a bolsa de grife tem uma carteira de investimentos. Você tem a bolsa. Só uma dessas coisas cresce. Pessoas ricas capitalizam os aumentos de salário em vez de gastá-los. O acréscimo vai direto para os investimentos, sem nunca passar pela conta corrente. Mesmo estilo de vida, mesmo apartamento, mesmo carro. Apenas uma diferença maior entre receitas e despesas. Essa diferença é riqueza. Você não precisa viver como um monge, só precisa recusar o upgrade automático a cada aumento de salário. Toda vez que sua renda aumenta, faça uma pergunta: que porcentagem desse dinheiro novo estou guardando para mim mesmo? Se a resposta for 0, o aumento não ajudou você, ajudou as pessoas com quem você o gastou. Agora, é aqui que a coisa fica realmente desconfortável. As taxas. O custo oculto que está drenando o seu salário todos os meses. Número 5. Tarifas altas e o imposto da conveniência. Ladrões silenciosos que drenam discretamente sua riqueza suada todos os dias. As taxas são um motivo pelo qual a maioria das pessoas nunca constrói um património de verdade. E olha só, elas são escondidas de propósito. Vou começar pelo maior de todos, as taxas de investimento. Uma taxa anual de assessoria de 1% parece quase nada. Aqui está a realidade. Ao longo de 30 anos, essa taxa de 1% consome silenciosamente cerca de 28% do seu retorno total. Não é 1% de retorno, 28%, porque as taxas se acumulam contra você da mesma forma que os retornos se acumulam a seu favor. Aquele consultor não conquistou 28% do seu resultado, mas a maioria das pessoas não percebe. Ele silenciosamente ficou com essa parte. Agora some o resto: taxas de caixa eletrônico, tarifas de cheque especial, juros do cartão de crédito passando de 20% ao ano, taxas de transação internacional, taxas de transferência, manutenção de conta, multas por atraso. Cada uma delas é um imposto que você se ofereceu para pagar. Depois vem o imposto da conveniência. Entrega de comida com taxa de serviço, taxa de entrega, taxa de pedido mínimo e gorjeta por cima. Aquele burrito de $15 silenciosamente vira $29, mais checkout premium e entrega prioritária, quando a padrão já daria conta. Preços de aeroporto para coisas que você sabia que ia precisar desde ontem. Já os ricos negociam ou simplesmente eliminam essas taxas. Eles ligam para a empresa do cartão de crédito e pedem uma taxa menor. E às vezes, acredite, eles realmente conseguem. Eles usam bancos que não cobram por serviços básicos e pagam o cartão integralmente para que os juros fiquem em 0. Eles indexam investimentos com taxas de administração medidas em pontos base, não em porcentagens. A verdade é que pequenas taxas fazem diferença. Eles enxergam a taxa da conveniência e fazem a pergunta de verdade: essa conveniência vale mesmo o que estou pagando? A regra por trás de tudo é simples: pague-se primeiro, antes das taxas, antes das assinaturas, antes do estilo de vida. O primeiro pagamento de cada mês vai para o seu eu do futuro, e tudo o mais precisa se encaixar em torno disso. O número 6 é aquilo que todo mundo trata como um investimento, mas que na verdade não deveria. Número 6. A casa maior. Este aqui é heresia na maioria das famílias, então me escute até o fim.
Uma casa pode sim ser um ativo de verdade, mas uma casa também pode ser um item de consumo se passando por ativo. A diferença está no tamanho. A maioria das pessoas troca de casa a cada 7 a 10 anos, e cada mudança acrescenta silenciosamente mais metros quadrados. Cada metro quadrado a mais não significa apenas uma hipoteca maior, significa uma conta de imposto predial mais alta todos os anos. Prêmio de seguro maior, conta de luz maior, carga de manutenção maior, exigência de móveis maior, tudo maior para sempre. A hipoteca é apenas o preço da etiqueta. O resto é a assinatura que você contratou naquele dia. Eis a verdade. Os ricos se recusam a pagar por metros quadrados que, no dia a dia, nunca chegam a usar de verdade. Eles moram numa casa que combina com a vida real deles, não com a vida que deveriam querer ter. O quarto de 4 dormitórios vira um de 3. A sala de jantar formal que usariam 2 vezes por ano? Riscada. A cozinha de destaque com o segundo forno é bonita, mas não se custar 150 mil a mais. Existe uma armadilha específica aqui chamada reforma eterna. Você compra a casa maior e os móveis deixam de caber. Então, você troca os móveis. Agora os tapetes parecem surrados, então você troca eles também. Agora a iluminação está errada. Agora o quintal precisa de reformas. A casa não só custa mais, ela empurra todas as outras despesas para cima. Impostos sobre a propriedade, seguro e manutenção, tudo aumenta junto com o valor do imóvel. Uma casa 2 vezes mais cara não custa apenas o dobro, é frequentemente 3 vezes mais caro possuir quando se soma cada despesa. Esse é o custo oculto do tamanho. As pessoas ricas fazem uma pergunta diferente. Não é, para que casa eu me qualifico, mas algo totalmente mais inteligente. Que casa me permite continuar investindo no ritmo que eu quero? A casa serve ao plano, não o contrário. Número 7. Pagar com tempo em vez de dinheiro. Esse aqui inverte completamente a lógica sob a qual você está operando. Até agora, tudo girou em torno de dinheiro, mas as pessoas mais ricas protegem o seu tempo com muito mais cuidado do que o dinheiro. E a classe média é treinada para fazer exatamente o oposto. Vou te dizer o que isso significa na prática. A maioria das pessoas dirige 20 minutos atravessando a cidade só para economizar 4 dólares de gasolina no posto. Eles passam 2 horas comparando preços na internet só para economizar 15 dólares numa compra da qual mal precisavam. Eles aceitam um emprego que paga 5 mil a mais por ano, mas que custa 90 minutos de deslocamento diário. À primeira vista, parecem decisões inteligentes e econômicas. Na prática, são as trocas mais caras que se pode imaginar. As pessoas ricas calculam o preço da sua hora e se recusam a vendê-la abaixo desse número específico. Eles pagam alguém para limpar a casa para que possam trabalhar em coisas que realmente geram renda. Eles voam direto em vez de pegar conexões para economizar 3 horas inteiras de suas vidas finitas e preciosas. 3 horas da vida deles claramente valem mais do que 150 dólares a mais na passagem aérea. Sempre, sem exceção. Eles terceirizam as tarefas que não os fazem crescer, protegendo suas horas como o recurso finito que elas são. Isso não tem a ver com ser preguiçoso, tem a ver com saber onde está de verdade a sua alavancagem no dia a dia. Se a sua hora vale 200 dólares em poder de ganho, trocá-la para economizar 12 é brutal. Mas a cultura recompensa a economia visível. Ninguém aplaude quando você gasta com o seu tempo. Aplaudem quem recorta cupons. Aqui está a regra. Compre de volta o seu tempo sempre que os números fizerem sentido. As horas recuperadas tornam-se horas investidas que se multiplicam. Invista-o na sua carreira, na sua saúde, nos seus relacionamentos, no seu descanso. Uma decisão hoje muda os próximos 20 anos. Deixe eu amarrar tudo isso com uma estrutura simples que você pode realmente usar amanhã de manhã, antes do seu café esfriar. Toda vez que o dinheiro sai da sua conta, passe-o por 3 perguntas rápidas que a maioria das pessoas nunca se dá ao trabalho de fazer. 1.
Eu realmente preciso disso ou fui condicionado a querer por publicidade inteligente e pressão social? 2. Será que isto vai valorizar ou vai desvalorizar no segundo em que for realmente meu e eu sair dirigindo? 3. Existe uma alternativa mais barata que me traga 90% do resultado por 10% do custo? 3 perguntas, 30 segundos. Esse filtro elimina mais gastos ruins do que qualquer aplicativo de orçamento disponível no mercado hoje. Agora deixa eu colocar números reais nos dois arquétipos. Duas pessoas, ambas ganhando 90 mil por ano na mesma cidade. A pessoa A dirige um carro novo, mantém um seguro de vida integral, acumula assinaturas e troca de casa a cada 7 anos. Paga uma taxa de consultoria de 1% e nunca audita uma única linha dela, jamais, por 2 décadas. A pessoa B dirige um carro usado de 3 anos, contrata um seguro de vida temporário e revisa cada assinatura, linha por linha, a cada trimestre, sem falhar. Mora numa casa modesta, investe em fundos de índice com baixo custo. Mesmo salário, mesma cidade, resultados completamente diferentes. Aos 20 anos de trajetória, a pessoa A tem pouco patrimônio em uma casa que mal consegue manter, a prestação de um carro e uma reserva de aposentadoria pequena. A pessoa B tem uma casa quitada, nenhuma prestação de carro e uma conta de investimentos que silenciosamente ultrapassou os 7 dígitos. Mesma renda, recusas diferentes. A regra por trás de tudo isso é essa: compre ativos, alugue passivos. É só isso. Tudo que valoriza ou gera renda, você quer possuir. Tudo que custa dinheiro para manter, alugue. Compartilhe, adie ou pule totalmente. Esse é todo o modelo mental resumido em uma frase honesta. Aqui está a verdade. As decisões financeiras mais inteligentes começam com subtração, não com adição. A maioria das pessoas constrói riqueza ganhando mais. Os ricos constroem riqueza precisando de menos. Não pelo sofrimento, mas por recusarem coisas que na verdade não lhes servem. Essa recusa silenciosa é o jogo inteiro. Então, automatize a diferença. O que você economizar, não deixe parado. Direcione-o diretamente para um fundo de índice no dia em que o salário cair, antes que você consiga se convencer do contrário. O que você nunca vê, você nunca gasta. Uma categoria que pulamos é onde a maior parte da riqueza realmente escapa silenciosamente. É o imposto silencioso que ninguém audita, e ele se esconde dentro de decisões que você já tomou. O próximo vídeo vai destrinchar tudo. Quer entender como o dinheiro realmente funciona? Inscreva-se no Andy Explains Money e